Olá para você que vai ver mais tarde, em outro momento. Boa noite ou bom dia, boa tarde. Eu vou esperar um pouquinho o Instagram anunciar que eu estou ao vivo, para ver se o pessoal está aguardando essa live tão esperada. Uma live com a nutricionista Juliana Tinelli. Nós estamos na expectativa, cheios de perguntas para lançar sobre ela. Você que vai vir depois. Olá, Michele, querida. Boa noite. Que bom, Michele, que você vai participar, Michele. É um assunto altamente interessante, né, Michele? Todos nós gostamos de comer muito bem, obrigada. Não é verdade? Que saudade, Michele, você tá sumida. Sumida do meu perfil, tão longe de mim. Tudo bem, querida? Você tem muitas dúvidas? Ela é altamente receptiva, vai liberar o chat aberto direto para a gente ficar interagindo, para vocês interagirem. Eu vou esperar só mais um pouquinho o Instagram anunciar que a gente está ao vivo, que eu estou ao vivo, para ver se o pessoal comparece, porque tem muita gente interessada. Muito interessante, né? Diz para mim se você é daquelas que come muito bem ou você já adotou um jeito todo americano de ser. Olá, Juliana, tudo bem? Oi, Zanza, minha amiga, que bom, meninas. Quem não gosta de comer bem, né, gente? Será que tudo que a gente gosta de comer faz mal, engorda? Boa noite, Juliana já está aí na área, eu já vou convidá-la, tá, gente? Vou esperar só mais um pouquinho o Instagram anunciar que a gente está ao vivo. Já vou enviar o convite para ela. Ela falou que vai deixar o chat aberto, liberado para vocês interagirem, para vocês participarem, lançarem suas dúvidas enquanto ela fala. Que generosidade, né? Tudo bem, meninas? Será que tudo que a gente gosta, tudo que é gostoso, tudo que a gente gosta de comer faz mal, engorda mesmo? A Juliana vai falar pra gente, sem reservas. Boa noite, Zanza. Tô sentindo sua falta nas aulas, hein, Zanza? Eu vou deixar você de recuperação. Eu vou enviar o convite para Juliana, tá, pessoal? Já vou enviar e à medida que as pessoas forem chegando, elas vão entrando. Deixa eu enviar o convite para a nossa Nutri. Enviei, é bom que ela chega, a gente se posiciona. Ai, que bom, Arlene também. Ei, Juliana, sua linda. Boa noite. Boa noite, Boa Juliana. Boa noite, noite. gente. Tudo bom? Tudo bem, querida? Que generosidade a sua. Muito obrigada. É um prazer participar, contribuir com um pouquinho de conhecimento, trocar experiências com vocês. Ai, que bom. Isso aí, o pessoal está ávido pelas suas informações para elaborar esses questionamentos. Tantos, nunca foram tão numerosos do que o período que nós temos vivido agora, né, Juliana? A verdade é essa, né? Nunca A alimentação pessoas é muito importante. muito, e nunca as pessoas estiveram tão interessadas como agora, nesse período que a gente está vivendo, né? Sim. Juliana, então... Me veem bem? Sim, eu estou te vendo bem. Deixa o pessoal dar um feedback. Você está me vendo bem? Está tendo uma boa recepção também? Coloca um joinha aí se tá bom para vocês o áudio, o vídeo. Gente, dê um retorno para a gente começar. Isso. Juliana, você prefere que deixe aberto então o chat? Tá aberto. Deixa aberto, né? Isso. Gente, a Juliana, com toda a generosidade dela, vai deixar vocês lançando as perguntinhas na face dela. É bom porque a gente interage, né? Fica uma live mais interativa, fica mais participativa, né? De repente eu vou conseguir auxiliar alguém, mas eu não sei tudo, tá, gente? A gente está sempre em busca, porque a nutrição é muito dinâmica, né? É uma ciência muito dinâmica. Hoje um alimento faz bem, amanhã ele é vilão, né? Tem muitos rótulos da nutrição, muitos paradigmas, muitos preconceitos formados, né? E a gente está aqui para contribuir com alguma informação para vocês.
para contribuir, né? Juliana, então, o objetivo dessas lives que eu tenho promovido é sempre esse, contribuir. Contribuir buscando informações seguras para que as pessoas possam elaborar seus conhecimentos dentro das suas próprias realidades, né? Cada um tem uma realidade tão diferente. Sim, sim. Eu vou apresentar a Juliana, depois a Juliana vai se apresentar. Eu vou apresentá-la, o currículo dela é vasto, mas eu faço questão de Rovena, apresentá-la. o seu áudio está ruim. Eu não estou te ouvindo bem, a sua imagem está um pouco trêmula. É mesmo? Eu não sei se para as pessoas também, porque o áudio eu não consigo te ouvir bem, está bem baixinho e a imagem está um pouco trêmula. Ah, deixa eu ver se eu vou colocar o dedo no rosto de vocês, gente, só um pouquinho. E o som, melhorou? Melhorou o som? Tá Mais bom. ou menos? Melhora um pouquinho? Tá um pouco baixinho, mas tá bom, eu te ouço. Eu não sei se as pessoas dão um ok, está tudo bem, gente? Que pra mim tá bom, tá baixinho, mas eu consigo te ouvir. Então, Juliana, você tá com seu fone aí? Não, fica no consultório, mas assim, eu consigo te ouvir baixinho, mas consigo. Tá tranquilo. Então, Eu não sei as tá pessoas, dando né? eco. Da vez passada, eu não sei, eu acho que está acontecendo alguma coisa diferente com o Instagram. Pode Na ser. última live que eu fiz, nós duas precisamos usar os fones. Por isso que eu falei com mas você. você me avisou agora e geralmente eu não uso, nunca usei nas lives, na verdade. Nunca usei fone de ouvido. Mas assim, eu te ouço bem. Eu não sei as pessoas, se elas derem ok, pra mim tá bem. Tá dando eco. Mas sou eu, é no meu áudio ou no dela? No seu áudio tá baixo, o meu som tá bom e o seu áudio tá baixo. Tenta aumentar um pouquinho. Então, mas pra mim o seu tá baixo. Aí. Engraçado, tá né? Melhor? Tá melhor? Pra mim tá bom, pra mim tá ok. Pra vocês, gente, vamos ajustar, vai dar certo, vai dar certo. A gente sai, entra de novo. Isso, com boa vontade a gente consegue. E agora, pessoal, vão sinalizando pra gente. Isso. Vão sinalizando pra gente. Melhorou? Melhorou. Tudo bem, gente? Tá dando para ouvir bem? Deem um ok, deem um joinha aí pra gente. Se tá melhor para vocês, tá bom para mim. Enquanto ninguém se posiciona. Aqui onde o da Kátia tá alto dando eco. O meu tá alto dando eco? Mesmo, sabia? Para algumas pessoas dá isso, para outras não. Mas tu pode seguir, né, Rovena? Porque eu te ouço bem, te vejo bem. Olha só, eu vou tentar colocar o fone em mim para ver se dá certo. Só o meu, tá bom? Eu vou tentar colocar só o meu fone, quem sabe, né? Pode ser. Deixa eu tentar. Let me try. E agora, gente, digam para mim como é que tá. Melhorou 100% o seu para mim. E aí, o som para vocês agora, pessoas queridas do meu coração. Vamos lá. Então, dá para seguir, Rovena. Dá para seguir? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Qualquer coisa, se comprometer, vocês nos sinalizem. Aí sim, beleza, então. Vou apresentar Juliana Tinelli, essa Nutri linda que eu publiquei, compartilhei, divulguei na timeline de vocês com força. A Juliana Tinelli, nutricionista clínica, esportiva, funcional e especializada em modulação intestinal, gente. Ela trabalha com nutrição humanizada e comportamental, com ênfase em mudança de hábitos, tudo que nós precisamos. Também emagrecimento saudável e a chave sustentável. Tudo que a gente faz nessa vida precisa ser sustentável, porque de nada adianta fazer 2 semanas e nunca mais fazer tomar raiva. E isso na nutrição significa dieta. Essa palavra não é tão verdade. temida, né? Que causa tanto tão temida. mundo, né? Juliana, fale um pouquinho sobre esse seu currículo, sobre esse seu trabalho. Fale um pouquinho sobre o seu trabalho, Juliana. Então, meu currículo você já deu, né? Eu sou... Já dei. Você falou, mas eu estou sempre aprendendo, estou sempre em busca de conhecimento, sempre me atualizando. Que a nutrição, como eu falei lá no início, ela é muito dinâmica. Muita informação a todo dia.
E a Área gente da precisa... saúde em geral, né, Juliana? Sim, Área sim. da saúde, nós temos vivido tempos de mudanças constantes, né? Aham. E eu sou formada há 15 anos, mas não nesse todo tempo eu cliniquei. Tem 2 anos que eu construí, montei a minha clínica, né, o meu consultório próprio, mas já tem 5 anos que eu participo da área clínica, atuo nessa área e lido diretamente com mulheres e homens, crianças, gestantes, tentantes. Meu público é bem diversificado, né? Eu fiz a área esportiva após graduação, buscando também ajudar esse público, mas não é minha área de atuação forte. Eu gosto muito de mudança de hábitos. Então, por isso também a Aham, esportiva, né? Porque a gente também precisa mudar hábitos na área também de esporte, né? De se mexer, verdade, de sair do ócio, né? De parar de ficar verdade, esperando a mudança e ir em busca da mudança. E verdade. assim, eu estou sempre buscando, né, me atualizar, estou sempre fazendo cursos, amo estudar e amo também passar um pouco de conhecimento, mas o meu jeito de fazer a nutrição é um jeito humanizado. Eu não gosto de termos técnicos, eu não gosto de mostrar para o paciente que eu sei mais do que ele, eu estou sempre aprendendo. Então, meu jeito Que de falar é um bom. jeito bem leigo para todo mundo entender, de um Acessível, acesso né? de fácil Acessível, entendimento. né? Isso. Que bacana. Gente, para quem não me conhece, eu nem me apresentei. Meu nome é Kátia Rovena, eu sou profissional da área de educação física, gente. Por isso essa troca vai ser muito legal. Eu gosto muito de estimular aos alunos justamente com relação à mudança de hábitos. Eu falo que é um ajuste de rota, Juliana. Sim. A gente imagina um navio. A gente não vira bruscamente a direção, a bússola, quando a gente quer mudar a direção de um navio, de uma embarcação. A gente fazendo o ajuste de 1 grau nessa bússola, com o passar do tempo, a direção para onde a gente vai seguir é totalmente diferente. Então a gente precisa ter paciência para ir ajustando e construindo essa saúde, essa mudança de hábitos dia após dia, né, Com Juliana? certeza. Me Eu falo que conta pra gente, a saúde, a nutrição e a área também esportiva, a gente tem uma escada, Janine né? querida, A gente tem uma escada e cada degrau a gente tem que aprender a gostar de subir cada degrau. A gente não simplesmente tem verdade, que subir esse degrau. A gente subindo o degrau, a gente tem um percurso, um trajeto, né? E esse caminho a gente tem que aprender a gostar para se tornar um caminho sustentável. Então a gente precisa verdade. saber que nesse caminho a gente vai tropeçar, vai levantar, vai ser difícil algumas vezes, né? Que toda escolha tem uma Sim, consequência. Então a gente tem que galgar sempre buscando um degrau a cada dia, fazer o nosso melhor, mas se desceu, levanta, né? E assim a gente vai seguindo. verdade. Boa noite, Janine, querida. Que bom, Boa Janine sempre noite. prestigia. Janine, Janine, já ia fazer a pergunta para Janine. Oh, mas pode fazer, fica Juliana, livre. pode, né? Juliana, como foi o seu início com a nutrição? Por que que você escolheu a nutrição? De onde veio o interesse, Juliana? Então, eu falo que a nutrição me escolheu. Eu, a princípio, não pretendia fazer esse curso. A minha turma foi uma das primeiras, né? Há 15 anos atrás, a nutrição era incerta, era uma profissão muito assim segura de se seguir, porque era aquela coisa de dieta, era mais a área Sim, hospitalar, né? E não era a área que eu galgava, e não era a área que eu estava querendo seguir, mas Deus assim quis. E hoje em dia eu ó que não posso, não bênção. me imagino fazendo outra coisa, porque a gente tem um templo. O alimento é o nosso combustível. Então, é nada melhor do que a gente saber o que coloca dentro da gente, o combustível que a gente está Verdade. se alimentando, né? E todas as áreas a gente precisa se alimentar. Então, assim, eu acho que a nutrição é fundamental, né? Para todo indivíduo, saudável ou não, crianças, gestantes, idosos. Alimento é o nosso combustível, é a fonte de vida. Então, a água, a fonte de vida, os nutrientes que Deus nos dá. Então, a nutrição me escolheu, me abraçou e eu sou a cada dia apaixonada, me apaixono a cada dia mais pela nutrição. E, Que então, eu falo assim que foi bacana. assim um tropeço. Eu tentei veterinária, não passei. Tentei odontologia, não passei. Direito, fiquei meio perdida e a nutrição me abraçou. E Olha eu que sou muito feliz bacana. hoje. Eu sou muito feliz Que hoje sendo bênção. nutricionista.
Juliana, e tem umas divisões, né? Já tem umas especializações bem diferenciadas. Você falou a respeito da nutrição funcional, da nutrição esportiva. Fala um pouquinho para as pessoas, para a gente entender como funciona, né? Como é a nutrição clínica, a nutrição esportiva, a nutrição funcional. Então, a nutrição clínica é a área das patologias, né? Toda nutricionista na faculdade aprende um pouco das patologias que são as doenças, né? As comorbidades, como diabetes, hipertensão, triglicérides altos, doenças ósseas, enfim. Essa é a área clínica, né? O trato do alimento, como a gente vai lidar com o alimento perante essa patologia, né? A área esportiva é a área mais de suplementação, onde a gente calcula a alimentação para aquele gasto energético, para modalidades diferentes, né? A gente pode entrar ou não com suplementação, é muito individualizado. A área funcional, eu falo que é a área que funciona realmente na nutrição. Onde a gente consegue personalizar a alimentação do indivíduo, né? Otimizando a absorção de nutrientes, fazendo com que o organismo desse indivíduo funcione de maneira efetiva, né? A gente também lida com genes, a parte genética, a gente lida com várias vertentes, né? A área de modulação intestinal também é uma área que está crescente, que é a área que eu domino, que é a área que eu amo, que eu falo que o intestino é o segundo cérebro da gente. Maravilhoso isso. Com intenção de emagrecer, a área de pensando na estética e esquece um pouco dos órgãos. E o intestino é que manda em toda a máquina. Tudo, sabia, né? Cato, sabia Sim, disso? E tem pessoas que hoje em sabia. dia, ainda mais perante a pandemia, com depressão, e estão com problemas intestinais, né? Sim. Já viu a pessoa quando está enfesada? A pessoa fica enfesada, literalmente, né? A palavra é enfesada mesmo, Tem horas que a gente está muito ansiosa e fica com diarreia, né? Tem uma entrevista de trabalho, fica ansioso, aí prende ou solta. Então, tudo é interligado. O corpo comunica, né? Os órgãos se comunicam e a gente tem que saber fazer essa leitura. Sim, é uma parcela enorme dos neurônios, na verdade, agora com esses estudos relacionados à microbiota também, isso é maravilhoso, abriu um novo horizonte. E o intestino também fabrica, produz hormônios, e aí eles se interligam, né? Hormônios cerebrais, hormônios intestinais, e aí fica tudo meio se comunicando e conversando bem, falando a mesma linguagem. Sim. Verdade. Juliana, você fez uma matéria para o jornal A Tribuna, para o Tribuna Online, e eu li parte falando a respeito dos alimentos integrais, porque as pessoas acham que só porque é integral é saudável. Eu assisti algumas entrevistas falando a respeito disso, que as pessoas muitas vezes fazem trocas que são absolutamente negativas, porque o alimento é integral e está lá na prateleira e ele tem durabilidade muitas vezes de 6 meses. Então, eu gostaria muito que você falasse a respeito disso. Nem sempre o fato de ser integral é saudável. Quer dizer que seja saudável, mais saudável, né? Sim. Então, vamos partir do princípio. Alimento integral é onde o alimento está ali íntegro, inteiro. Então, gente, a gente tem que pensar que existem alimentos e produtos alimentícios. Produtos alimentícios. Alimento é o que Deus faz. Então, a fruta íntegra, a verdura íntegra, o legume íntegro, sabe? Esse é o alimento integral. Sem processamento. Sem processamento, né? Isso, contendo sem processamento. Isso. Certo. É integral, in natura. E aí, o produto alimentício é todo produto de prateleira, que tem data de validade, que tem lista de ingredientes, tá? Então, é a lista de ingredientes que a gente precisa focar quando vai ao supermercado. Tem muitas pessoas que não sabem. Vão na pressa, leva a criança, vai com fome e vai pela marca do alimento. Onde a indústria alimentícia trabalha muito com marketing pesado, né? Muito. Imagens atrativas, colocam rótulos mirabolantes, que enganam o consumidor, né? Sim. Tem muita gente que compra gato por lebre. Acaba comprando a Janine está colocando ali. Comida de verdade, é verdade. A gente fala muito a respeito disso, de desembrulhar menos e descascar mais, né? Sempre tem que partir dessa premissa, né? Isso.
Mas voltando à parte de produtos alimentícios, o que a gente precisa focar, gente, todo mundo que está aqui, se você puder levar alguma coisa para a vida, uma informação da Nutri aqui para a sua vida, leia rótulo. Não rótulo pensando em caloria, não. Lista de ingredientes. Eu falo que o alimento é igual um ser humano. Tem pessoas que a gente bate o olho e fala, não gostei daquele indivíduo. Nossa, aquela pessoa parece metida. Ah, aquela pessoa parece arrogante. A gente vai muito pelo rótulo da pessoa, né? E esquece do caráter da pessoa, das qualidades da pessoa, né? Então, a gente precisa olhar o alimento, o produto alimentício, na verdade, não olhando para o rótulo daquele produto, e sim o que contém ali, tá? Então, na lista de ingredientes, a gente vai ver que quanto menor a lista, melhor o alimento, o produto alimentício, e qual o primeiro produto contido nessa lista é o que tem mais quantidade. Então, por exemplo, o produto integral. Quando é integral, ele não pode ter, por exemplo, farinha de trigo enriquecida. Esse enriquecido não é 100% integral. Ele contém até uma parcela de farinha integral, por exemplo. Eu vou dar exemplo de pão aqui. Aí bota lá no rótulo, trabalha, né? A empresa trabalha com marketing. Pão integral. A pessoa não olha o rótulo, não olha a lista desse produto, acaba comprando o produto, leva para casa e depois compra gato por lebre, porque ela vai olhar a lista desses ingredientes e vai ler lá que tem farinha de trigo enriquecida. E lá no terceiro ou segundo ingrediente tem farinha de trigo integral. Então ele não é 100% integral. Ele contém, mas não é 100%. Tá? Sim. Isso que é o fundamental quando a gente vai comprar um produto alimentício com ênfase em integral. Sim. Juliana, você não consegue ler os comentários, né? Só eu, né? Eu consigo também, mas eu tenho que tirar Consegue? bem. Eu consigo Tá. emagrecer, mas gosto Isso, uma aluna minha, uma aluna que faz aula, ela quer emagrecer, mas esse é o ponto fraco da maioria das mulheres, sobretudo, né? O nome dela ela é Cida. Cida, isso. Então, Cida, A lactose nos alimentos. A lactose é a parte do açúcar, né? A lactose é o açúcar, no consultório, Cida. Não se sinta sozinha. Nós, mulheres, temos predileção ao sabor doce, tá? Não todas, mas a maioria. E aí, gente, o que a gente pode fazer? Pensando em emagrecimento, o que é o emagrecimento? É consumir menos do que se gasta. É o déficit calórico. Então, não adianta você só pensar na quantidade desse alimento, e sim na qualidade desse alimento, que vai deixar você saciado ou não ao longo do dia, certo? Tem pacientes minhas, Kátia, que comem doce todo dia, que comem chocolate todo dia, mas de maneira Mas tem um gasto calórico muito grande ao longo do... É balanço energético, né? Sim. Se ela coloca mais combustível do que ela gasta, ela vai manter uma reserva, né? Isso. Vai manter sempre uma reserva, né? Não tem jeito. E eu fiz essa pergunta, eu lancei essa pergunta nos stories, eu sempre fico falando com eles pelos stories, a gente recebe muitas pérolas maravilhosas ali. Ali é uma coleta muito grande de informações, a gente conhece muito as dificuldades, sobretudo, das pessoas. E eu fiz essa pergunta, será que tudo que é gostoso engorda, faz mal ou engorda? 73% das pessoas responderam que sim. Então, 73% das pessoas têm essa ideia. Então, como eu falei, tudo depende. Na nutrição, se você tiver uma resposta pronta... A pausa está só para mim? Você está mentindo, tá? Tudo vai levar em consideração, tudo é levado na nutrição na individualidade biológica do ser humano. Então, cada indivíduo tem uma individualidade, cada indivíduo é particular e único. Deus fez a sua forma e jogou fora. Nem seu irmão univitelino, gêmeo... Nem o gêmeo, né? Sabe? Perfeito, então, assim, isso, né? Então, cada pessoa aqui tem o quê? Uma idade, sexo, fatores genéticos, fatores hereditários, idade, gasto energético, preferências alimentares, sabe? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tem rotina diferente. E o que vai fazer com que a pessoa emagreça ou não? A quantidade que ela vai consumir de calorias ao longo do dia. Só que existem pessoas que, por exemplo, comem calorias vazias
e comem muito menos calorias do que pessoas que comem com qualidade nutricional. Quem vocês acham que vai conseguir emagrecer mais sustentavelmente? Pessoas que só pensam Cida, eu. ou pessoas que pensam na qualidade nutricional da alimentação? Uhum. É isso que a gente tem que levar em consideração. As pessoas que comem alimentos de verdade, que comem comida de verdade, que eu falo é verduras, frutas, carnes, leites, menos produtos embalados, menos produtos ultraprocessados ou processados, são pessoas que não pensam muito em caloria, mas elas pensam em quê? Em qualidade nutricional. E aí ela está botando combustível que vai deixar ela saciada por mais tempo. Tem muita gente, Kátia, que chega no consultório pensando, Nutri, eu posso comer isso aqui? Olha a quantidade de calorias, é muito pouca. Vai te dar de combustível. O que ela vai te proporcionar em qualidade Eu nutricional? estou tendo uma pausa, mas eu não sei se é na minha internet ou é na sua. Aqui tá bom. Aqui não parou, não. Será que é uma pausa na minha internet? Tá dando aquele círculozinho assim no seu. É, como se estivesse carregando, mas né? não tá parando, não. Só tá dando Então vamos embora. Juliana, havia uma pirâmide... Sim, fala, complementa. Vamos responder a Cida sobre o doce. Sim. Cida, eu posso te responder de propriedade, tá? Eu sou uma formiguinha. Eu amo doce. Mas aí, o que eu posso te falar? Quanto menos doce você ficar colocando no seu paladar, menos doce você vai sentir necessidade de colocar. Então, assim, não é retirar, tá? É reduzir a quantidade, tá? Por exemplo, colocando como uma sobremesa no almoço, você se nutre com a refeição completa, sabe? Capricha na salada, nos legumes, arroz, feijão, carne. E como sobremesa, doce. Você vai estar saciada ao ponto de não consumir tanta quantidade do que simplesmente um doce aleatório ao longo do dia. Que aí você vai estar com fome e com a vontade de comer. Vai juntar os dois, vai ser a gula. E aí você vai se arrepender. Vai botar a culpa no doce e não vai ser o doce o culpado. Vai ser a sua escolha. Verdade. Então, assim... É aprender a comer, né? A gente tem que fazer escolhas na vida, sabe, Kátia? A gente precisa escolher ter uma longevidade saudável. Pensar não só agora. Pensar daqui para frente o que você quer do seu futuro. Como é que você quer chegar daqui a 5 anos, por exemplo, né? Qual é a herança que você vai deixar para sua família, seus filhos? O que seus filhos estão comendo? O que você está levando de combustível para a sua casa? Né? Você está tendo esse carinho com você e com sua família? Você está parando para ler lista de ingredientes? Ou você está botando culpa? Verdade. Você está dando ênfase nas desculpas e não encontrando a solução dos seus problemas? Na verdade, é um legado que a pessoa vai passar adiante para os filhos, né? Um legado, né? Um legado de... Eu estou rindo que tem uma aluna, ex-aluna minha, ela está lá nos Estados Unidos. Ela falou que lá está pausando porque está tendo furacão, mas tudo bem. Ai, Deus abençoe que não vai acontecer nada. É live com emoção para ela. Juliana, havia uma pirâmide alimentar. Ela foi modificada, né, Juliana? Porque, na verdade, houve um momento que parece que todo mundo esqueceu como se come. Aqui nós fazemos boas escolhas, mas os doces estão sempre muito presentes, a Janine está falando. Porque havia uma pirâmide, né? Mas na base da pirâmide, antigamente, eram os carboidratos refinados, na verdade. Era a base da alimentação. E agora isso mudou, né? O que uma pessoa precisa comer? Claro que a gente sabe que existe individualidade biológica, bioquímica. Você trabalha muito com a individualidade bioquímica, né? Você trabalha muito com isso. Mas o que uma pessoa precisa comer durante o dia para que ela seja considerada uma pessoa que se alimente de forma saudável? Resumidamente, a grosso modo. Então, ela precisa focar em alimentos de verdade, que estragam. Alimentos com validade curta. Sabe? Tudo que a natureza nos dá. O que Deus nos dá, em troca a gente vai ter saúde. Mas o que a gente busca é praticidade. A gente quer coisas práticas. Fast food, abrir pacotinhos. Porque a gente está focando no problema. Eu não tenho tempo. A vida é corrida. Eu estou cansado. Né? E aí, o que vem com consequência dessas más escolhas? As doenças. E aí, é muito mais caro tratar do que prevenir.
Então, eu sempre falo, gente, Nossa, muito mais. não foque no problema, ache a solução. Para todo mundo, Verdade, a vida de todo mundo está corrido, mas por que que umas pessoas conseguem emagrecer, outras não? Porque elas fazem isso ao verdade. inverso. Elas se colocam É. como prioridade. Você tem colocado sua vida como prioridade? Ou seu trabalho, ou sua família, ou seu marido? O que que você tem colocado como prioridade? A gente tem que trazer à Verdade, tona essas questões, sabe? Não é só emagrecimento, verdade. não é só caloria, não é só comida. A comida vai muito Gente, além. Vai muito além. esses puxões de orelha eu amo. É, mas é muito Isso verdade, mesmo, Tati. Juliana, é É muito verdade. verdade, porque a gente precisa refletir. A gente precisa saber que a gente Verdade. tem livre-arbítrio. A gente, em tudo na vida, a gente pode ir para um caminho ou para outro, né? A Todos gente os tem que dias a pensar gente tem escolhas, né? Todos os sim. dias nós temos escolhas, todos os dias, né? E Juliana, ainda existe aquele mito de comer de 3 em 3 horas. Várias pessoas, eu falo com várias pessoas e várias pessoas têm esse discurso ainda. Eu preciso comer de 3 em 3 horas. E aí? É, Quebre esse. é aquilo que eu falei da pirâmide alimentar, né? Que antes era uma coisa, hoje caiu por terra. Porque a gente está estudando o quê? O indivíduo. Cada pessoa é particular, é único. Então, eu não posso rotular, eu não posso colocar uma regra. Não existe receita de bolo. Se existisse, ninguém teria nutricionista, ninguém precisaria da gente. Então, a gente Verdade. precisa saber que a minha forma é diferente da sua. A minha rotina é diferente da sua. O meu bolso, o meu paladar é diferente do seu. O meu poder aquisitivo é diferente do seu. Meu trabalho é diferente do seu. Então, por que minha alimentação tem que ser rotulada, tem que ser igual, tem que ser padronizada igual à sua? Verdade. Às vezes vira um sacrifício comer, né? Às vezes E gera muita comer se torna um ansiedade. verdadeiro sacrifício para a pessoa, porque está totalmente fora da realidade dela, fora do padrão aquisitivo, muitas vezes. E muitas Então, ó, eu tô vezes, vendo aqui que a olha, Michelle falou A Michele que que ela está lá come no de olho três em do três horas. furacão. Michelle, não existe certo e Michele, errado. Existe o que é bom para você. Tem pessoas que comem de 2 em 2 horas e tá tudo certo. Tem pessoas que estão comendo por hábito. Tem pessoas que são levadas por eu acordo, eu tenho que comer, eu depois tenho que fazer um lanchinho da manhã, mas não esperam o corpo solicitar esse alimento. pedi. Não Nossa, é sabem. verdade. Tem pessoas que não sabem o que são sinais e sintomas, não sabem conversar, não espera o corpo solicitar. Então, com sobrepeso por isso, botando combustível, botando combustível, botando combustível nessa máquina. E essa máquina precisa processar esses alimentos. Ele precisa nutrir a sua máquina. Você está nutrindo ou só está comendo por prazer? Você está só comendo por hábito? Você já Comendo está por naquela hábito, né? rotina, sabe? Então a gente precisa sair um pouquinho do piloto automático, precisa sair da zona de conforto. Mas está tudo certo se você come de 3 em 3 horas, se você não tem sobrepeso, não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença, está tudo certo. Mas é você. Para mim já não funciona. Tem pacientes meus que só comem 2 vezes ao dia. Tem pessoas que comem 8. Então é tudo muito particular. Não existe isso mais. Sabe? Porque isso gera ansiedade, uma cobrança de ter que levar comida, de eu tenho que comer, sabe? Pitou o relógio, eu tenho que comer. Não existe isso. Comer meio-dia, isso é hábito, isso é cultural. Comer bebendo é cultural. Todo mundo que vai no restaurante é oferecido. Você quer comer bebendo o quê? Isso é cultural. E tem pessoas que falam, Verdade. isso é já automático, é enraizado, já tá, sabe, já tá mais do que forte na gente, desde criança. É um, E você é um está disposto, condicionamento, né? É você um está disposto, condicionamento já, né? sim. Você está disposto a abrir mão dessa sua zona de conforto? Tem gente que não está e quer emagrecer, sabe? Então, assim, tudo parte do princípio de você ligar a chavinha, de abrir sua mente, sabe? Deixar o seu corpo falar, ouvir seu corpo, saber se comunicar com ele. Entende, Kátia? Então, assim, é muito particular. O Sim. dia que você fizer essas reflexões, isso vai mudar na sua vida. Você vai se sair dessa prisão, vai se libertar da ansiedade, dessa cobrança desmedida de comer por comer, sabe? Porque tem pessoas que nem sabem se eu tô com fome. Gente, Nem vocês sabem sabiam que identificar, né? Nem sabem identificar a fome, na verdade, né? tem pessoas que comem buscando a água do alimento, tem pessoas que não bebem água e o corpo
querendo água, por estar desidratado, pede comida, porque na fruta tem água, na verdura tem água. E aí ela come, não necessitando da comida, da caloria energética desse alimento. E a gente está precisando disso, ó. Isso aqui diz muito sobre a nutrição. O nosso corpo é composto de mais de 80%, 90% de água. Os nossos órgãos precisam ser filtrados. E a gente está colocando só impureza, agrotóxico, poluentes, agentes contaminantes, sabe? Comendo desmedidamente, sem se perguntar se eu estou com fome real, sabe? Se eu estou com sede, se eu não estou com ansiedade, sabe? Se eu tive um dia o Marcelo está aqui falando que esquece de beber água. A maioria das pessoas com as quais eu convivo esquecem de beber água, não tem o hábito realmente de beber água. E muitas vezes a pessoa pensa que é fome, mas é sede, né, Juliana? Acontece porque ela não consegue identificar, ela não tem essa comunicação interna mesmo. Isso. É uma comunicação interna. Ela não sabe conversar com o corpo. Ela não sabe entender o comando desse corpo. Verdade. É verdade. Juliana, e eu até coloquei, a gente fez um roteirinho aqui para ver se a gente seguia, mas eu sempre vou vendo os posts e vou me empolgando e não dá tempo de fazer tudo que eu, lógico. Juliana, eu já tive muitas alunas com problemas hormonais sérios e que lutam uma vida inteira para emagrecer, mas nunca um médico, muitas vezes, pontuou para que ela fizesse uma dosagem de insulina, de algum hormônio, tireoide, nada específico que pudesse ajudá-la. Como que você procede quando você faz esse atendimento com uma paciente sua? Não pode diagnosticar. Não pode pedir, você não pode pedir exame. Eu posso. Você pode solicitar exame. Então, se vir alguma alteração, eu tenho que direcionar esse paciente para um médico, né? Um especialista médico. Mas quando você recebe... Sim. Quando você recebe essas pacientes que têm dificuldade para perda de peso, você faz essa triagem? Como que funciona? Com dificuldade, né? Ele sempre vem com solicitação de exames na anamnese, que eu dou um questionário para ele responder. Eu sempre peço para ele trazer esse exame para mim de 6 meses em diante, ou caso ele não tenha, eu solicito, faço análise. Com os minerais, nutrientes, a gente trabalha, suplementa, mas a parte hormonal não cabe ao nutricionista. Mesmo a gente sabendo que há algum desbalanço, desequilíbrio, né? A gente encaminha para um ginecologista, para um gastro, para um endócrino, para um nutrólogo, né, para algum médico, e a gente trabalha muito em conjunto, né? Porque a gente precisa de um médico. Até mesmo para medicação, porque a gente não pode medicar. Sim. Marcelo, a Juliana Tinelli é nutricionista, sim. Fique aí atento, porque ela tem muitas coisas ainda para falar. Juliana, a gente brinca que a maioria das pessoas quer na vida pagar boleto e emagrecer. Todo mundo quer perder 2 quilos. Então, muitas pessoas querem emagrecer. Quais os maiores erros que você vê nas pessoas que você acolhe? Quais os maiores erros que as pessoas cometem quando querem emagrecer? Esse desejo de emagrecer. Isso, esse foco. A pessoa, quando foca no emagrecimento, ele não vem, porque gera ansiedade. A pessoa fica se pesando e aquele número não condiz com a sua composição corporal. Tem pessoas que ficam ligadas em algarismos e ninguém sabe quanto a gente pesa. A gente não vale quanto pesa. A gente precisa de uma qualidade corporal, uma composição corporal de qualidade. Né? Um nível de massa magra adequado, de músculos adequado, né? Para a gente comportar a parte óssea. A gente precisa ter um equilíbrio hídrico, água, né? Precisa filtrar esses órgãos. A gente precisa estar em movimento para poder produzir essa troca de gordura por músculo, por massa muscular, massa magra que a gente fala. E tem pessoas que simplesmente querem emagrecer assim, em um piscar de olhos, tomando medicações, fazendo dietas. Infelizmente. E aí não vai o quê? Vai fazer o quê? Perder água.
né? Muita gente acha que emagrecimento é isso, subir na balança e perder 2 quilos, 3 quilos. Oba, emagreci. Sim. Gente, anotem uma coisa. A gordura é nossa melhor amiga. Ela não quer sair da gente, ela dá prazer pra gente, ela quer ficar com a gente. Só que a gente tem que ser esperto. O que a gente precisa fazer? Trocar essa gordura por músculo. E a gente não troca simplesmente fechando a boca, sabe? A gente fecha a boca, a gente perde massa magra. E perdendo massa magra, a gente fica flácido. Nessa flacidez, a gente não quer emagrecer com aspecto de doente. E abre portas para doenças, porque cai nossa imunidade. Verdade. Certo? Então, a gente precisa estar em movimento, né? Musculação, uma hidroginástica, uma natação, atividades físicas. Atividade física aliada a uma boa alimentação, gente. Uma ajuda a outra. Então, para você emagrecer, precisa de ter paciência, constância, disciplina e amor próprio. Juliana, sobretudo quando a perda é drástica. Esse efeito sanfona, ele é altamente nocivo para essa pessoa que quer se manter com o peso mais baixo, mais equilibrado, né? Eu Porque sempre, quando as magra, pessoas perdem muita massa magra, traz a saúde pra gente. E eu sempre tento falar para as pessoas que têm esse desejo, que vivem nessa luta, na verdade, que a gente tem que mudar o nosso olhar. A gente precisa mudar o olhar, né? Como você falou, eu não posso que... O desejo, o emagrecimento, ele é uma consequência de um estilo de vida mais adaptado, né? Ele vai ser sempre uma consequência e não vai ser um objetivo por si. E outra coisa, eu sempre faço a pessoa lembrar quanto tempo ela levou para chegar naquele estado que ela não deseja estar. Ah, mas Kátia, mas eu vou levar tantos anos. Não, mas você tem que ter... Você precisa ter essa referência de que demorou. Então, o caminho de volta, ele precisa ser gradativo para que seu corpo crie essa nova memória, na verdade, né? O corpo vai criar uma nova memória. Aquelas células vão se adaptar a uma nova informação de peso, né? Sim. É como eu falei no início, é uma escada. É uma escada que tem um caminho. O emagrecimento está lá, mas você não precisa focar no emagrecimento. Ele virá. Ele está ali. Se você trilhar essa escada, subir essa escada e mantiver essa escada com constância nessa subida, você vai chegar no emagrecimento. Ele vai ser simplesmente uma consequência da sua... Uma consequência, né? É uma consequência. É o resultado, né? A gente caminha em busca de um destino. Se você caminhar desfocando no emagrecimento, mudando os seus hábitos, por exemplo, dando mais qualidade ao seu sono, certo? Dando importância ao que você está colocando de alimento para dentro da sua casa e para o seu corpo. Outra coisa, tomar mais água. Buscar nas suas 24 horas, que todo mundo tem 24 horas ao dia, né? Todo mundo tem. Pelo menos meia hora para você praticar uma atividade física. Isso se chama disciplina. Eu achei ótimo aquele post que você fez, eu compartilhei nos meus stories, que ninguém tem tempo. Eu gostei dos puxões de orelha dela, gente. Ninguém tem tempo para praticar atividades físicas, mas todo mundo tem 30 minutos de manhã para olhar o celular. Eu falei, ela é das minhas. Mas é porque eu falo isso para mim, cara. É verdade, né? Tudo que eu falo, eu tô falando para mim mesma. Porque eu também sou ser humano, eu tenho vontades, eu quero eu quero ficar deitado assistindo Netflix, eu quero ligar para o iFood, eu quero. A zona de conforto, né, Juliana? Todo mundo gosta da zona de conforto, né? A gente a gente quer prazer, a gente quer ficar sentindo aquele abraço, sabe? A comida abraça, o verdade. Abraça, é o quentinho, né? Isso. É o lugar quentinho. Ninguém sabe que eu tô afim de acordar cedo para ir para academia suar. Não. Eu vou porque eu preciso fazer. Como trabalhar? Tem vezes que eu não quero trabalhar, mas tem contas a pagar, boletos vencem. Então, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Verdade. É verdade. Tem pessoas querendo emagrecer e não querem passar pelo processo. Não, simplesmente o processo. Uma mágica. O processo é que ninguém quer pagar o preço do processo, né? E é ele que... É o processo que cansa, né?
Juliana, e a gente fala muito, é muita gente que quer perder peso, mas tem um time bem considerado de pessoas que quer aumentar a sua massa muscular, que tem dificuldade para ganhar peso, para ganhar, vai ter inclusive na, na, pelo Grupo Pensa agora uma palestra a respeito de obesidade sarcopênica, né? Vai ter, eu gosto muito de participar de tudo que eles fazem, eu gosto bastante. Uhum. Então, muita gente com perdas de massa muscular, e é uma coisa que a gente precisa se preocupar, porque também é adoecedor, não é saudável, né? Eu estou sempre no limite, eu sou daquelas que precisam estar se esforçando bastante, porque a qualquer momento, qualquer deslize, eu perco peso, é com muita facilidade. Como é a sua abordagem? Como que você direciona essas pessoas? A gente tem que fazer um trabalho personalizado com esse indivíduo, né? Uhum. Essa pessoa precisa, a gente precisa entender a rotina, precisa entender a genética dessa pessoa. Tem pessoas que vão ficar sempre magras. Não tem o que fazer. A não ser que elas busquem um caminho que a gente fala mais proibido, sabe? Use sabe, aqueles suplementos, algumas droguinhas, que aí vão dar aquela mudança no corpo dela. Mas tem pessoas Você é a favor de suplementação, Juliana? Sim. Você trabalha com suplementação, né? Suplementação não substitui alimento. Sempre, 99% da minha prática clínica é alimentos de verdade. Mas, por exemplo, tem momentos que eu não posso comer. Tem médicos que eu atendo que não podem comer. Tem enfermeiras, manicures, que a vida é tão corrida que a gente precisa ajudar essas pessoas a se alimentarem de maneira adequada. Sim. E aí a suplementação cabe. Nos exames, tem carências nutricionais, a suplementação vem para ajudar, né? Mas não substitui o alimento, né? Contribui para uma melhor nutrição, mas não é que eu tenha que tomar, por exemplo, whey protein. Tem muita gente que fica assim... Sim, muita gente. Não existe isso. Você entende? A gente rotula muitas coisas. A gente rotula esses suplementos, porque um dia ouviu falar. Tem pessoas que nunca tomaram whey protein e acham que não precisam de tomar. E tem pessoas que precisam tomar, tem pessoas que não. Tudo depende do que a pessoa precisa, depende do objetivo desse indivíduo, da quantidade de proteína que ele precisa, se ele se alimenta, se ele consegue levar esse alimento com ele para o trabalho, se ele tem disponibilidade em comprar, em fazer. Mas tem pessoas que não têm e ótimo, o whey protein vem para ajudar, por exemplo, né? Mas tem outros suplementos importantíssimos, ômega 3, que são as fontes de gorduras boas que a gente precisa, que a gente não consome, né? Que é bom para a parte cognitiva, cerebral, cardiovascular, que tem pessoas que nunca tiveram contato. E aí a gente precisa informar essas pessoas a importância de algumas suplementações. Outras nem precisam. São 5, apenas 5. A gente conta na mão os suplementos necessários, né? Com embasamento científico. Mas, assim, tudo muito particular. Não pode generalizar. Não pode... Isso é bom para todo mundo. Não existe isso. Até porque, Juliana, é um conjunto. Tem determinados suplementos que a pessoa vai tomar que, se não forem combinados com outros, eles não vão ter boas absorções, né? É uma coisa muito séria. Não dá para todo mundo tomar tudo que está sendo divulgado, né? Comprar. Tem que saber. Então, você vai investir um dinheiro que você vai jogar fora, que de repente você está comendo e excretando, porque você não está tomando naquele momento de biodisponibilidade, junto com o alimento ou separado, sabe? Então, tudo depende. É muito particular. Por isso que eu falo, gente, valorizem o profissional. Tem pessoas que me mandam perguntas, você atende por plano? Eu falo, não atendo por plano, sabe por quê? Plano de saúde é 20, 30 minutos na frente do paciente. Não dá nem tempo da pessoa contar como é que é a vida dela. A minha consulta demora quase 2 horas. Entende? Eu dou um suporte durante 30 dias para o meu paciente. Eu vou caminhando com ele. Esse é o diferencial do nutricionista que é humanizado. Sabe? Eu preciso ouvir o meu paciente. Eu preciso ajudar e não atrapalhá-lo. Eu preciso otimizar a rotina alimentar dele, não colocar obstáculos. A alimentação que dá resultado, tanto para o emagrecimento quanto para o ganho de massa, para ajudar em algumas doenças, é aquela que o indivíduo vai fazer. Aquela que ele consegue fazer.
que cabe no bolso, que dá nos horários, sabe? Que ajuda esse paciente. Não Você precisa entendê-lo, né? Entender a vida dele, entender a rotina, tem uma série de questões envolvidas, né? Juliana, o que você considera vilões da saúde em geral quando a questão é alimento? O que você tem o que você condena como alimento? O que você Quais são os vilões? A gente precisa pensar nos excessos. A gente precisa excesso de sal, por exemplo, excesso de açúcar, gorduras vegetais, por exemplo, carnes bovinas, carnes com sangue. Tem muita pessoa consumindo muita carne bovina, suína, que são carnes que demoram a ser digeridas, né? Por exemplo, conservantes, produtos alimentícios com toda aquela carga de aditivos químicos, né? Carnes processadas, Juliana. Oi? Carnes processadas. Não só processadas, carne animal mesmo. A carne animal, quando contém sangue, hemoglobina, ela é mais difícil ser digerida. E aí a gente precisa ver se esse paciente tem enzimas que digere, qual é a rotina dela, se ela vai trabalhar sentada, por exemplo. Tem pessoas que fermentam muito certos alimentos, tem pessoas que não evacuam todo dia, ficam com aquela fermentação ali, alimento parado durante 3 dias. E a carne, por ser mais difícil ser digerida, ela não pode ser consumida por pessoas que não fazem cocô todo dia, por exemplo. Sim. Sabe? Pessoas que não tomam água todo dia, por exemplo. Então, assim, esses excessos que são prejudiciais. Mas um alimento isolado ou não, eu não classifico nada de alimento como vilão. Eu falo vilão, que nós somos vilões. A gente que bota para dentro do nosso corpo o excesso que prejudica a nossa máquina. Sim. Juliana, e essa questão da modulação intestinal é uma coisa seríssima, né? Porque eu recebo muitos alunos ao longo da minha vida profissional que acham absolutamente normal ir ao banheiro uma vez por semana. Já cansei de receber alunas porque a pessoa vai se acostumando com uma má qualidade de funcionamento orgânica e ela se adapta e ela acha que é assim que tem que funcionar. É uma pessoa que convive diariamente com gases, com barriga inchada, ela foi se acostumando com aquilo, é normal, ela fala, né? Você inclui... Que falam, eu nasci assim, a minha mãe é assim. Isso, ela acha que funciona assim. Eles se acostumam a viver Você trabalha com essa modulação dentro da sua consulta normal ou você faz uma abordagem separada? Não. Toda a sua consulta inclui o trabalho... Se o paciente busca, por exemplo, emagrecimento, e eu vejo a necessidade de modular o intestino dela, essa vai ser a minha ênfase inicial. Depois, por consequência, ela vai emagrecer. Porque ela vai entender que aquela máquina precisa trabalhar. O corpo dela não está trabalhando direito. Tem pessoas que pensam, eu vou comprar um shampoo bom, eu vou pensar no meu cabelo, só que não toma água. E o que pensa? Não pensa que o intestino é que absorve os nutrientes. E aí pensa que vai chegar o que no cabelo dessa pessoa? Se os cabelo é periferia, né? Nas periferias, cabelo é periferia. No cabelo, na unha. Não vai chegar nada. Unha. Não vai chegar nada. Vai chegar sabe, o resíduo do resíduo do o resto. Tá? Verdade. E aí a pessoa pensa que é só emagrecer. Não é. A nutrição é muito além. É uma ciência, verdade. Né? Na verdade. Vamos ver se alguém tem perguntas para fazer. Vocês têm perguntas, pessoas queridas? Eu só acho que em lives é difícil a gente fazer perguntas individualizadas. Eu posso comer isso? Eu posso comer aquilo? É muito difícil porque eu não conheço você. Eu não sei como é a sua vida, sabe? Mas perguntas aleatórias, por exemplo, vamos ver. Comer macarrão. Olha, o Marcelo. Pode, é comida. Por que a gente pensa no arroz, no macarrão, mas esquece da pizza, do chopp? Gilminha entrou. Sabe? Mas e o horário? E o horário para... o horário, 1h30 antes de dormir, não? Sim, depende. De preferência, né, Juliana? Eu trabalho com ciclo circadiano. Eu gosto muito de me alimentar conforme o sol. Então, o sol se põe, a gente deve reduzir o consumo, pensando em otimizar o sono, tá? Automaticamente você vai acordar com fome e comer ao longo do dia. Que isso que é o certo.
Mas isso de engordar, o carboidrato, gente, tem as mesmas calorias de manhã e as mesmas à noite. Sim. Ela não sabe, quando a gente consome o carboidrato, ele não sabe, agora eu vou ter 9 calorias à noite e 4 pela manhã. Não existe isso. Tinha esse mito, tinha né? esse mito. Eu vou engordar, nossa, a Nutri botou carboidrato à noite. Não vai te engordar. Se ele for distribuído ao longo do dia, ele não vai te engordar, mas o excesso à noite sim. A questão é o sono de qualidade. O sono vai ser comprometido, né? Então, a gente precisa reparar tecidos, 3 né? horas, no máximo 2 horas antes de dormir. Eu sempre prego isso, sabe? Alimentos mais leves, mas automaticamente, se você segue o ciclo, você vai sentir menos fome à noite. Porque você vai distribuir alimentos mais pesados, alimentação mais completa ao longo do dia e à noite você vai ter mais saciedade. Vamos ver se tem alguma perguntinha. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? A gente já está quase chegando no finalzinho já aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Acho que não, né? Vocês não querem fazer perguntas, crianças queridas? Gente, aproveitem a Nutri, gente. Nós já estamos no final do segundo tempo aqui. Olha, enquanto vocês pensam, pode ser a chave. Onde ela atende? Eu vou compartilhar. Eu atendo online, gente, também. Meu consultório Isso, gente. Olha que maravilha. E a minha consulta é igualzinha, eu estou conversando com você agora e assim minha consulta. O perfil dela está compartilhado, eu estou compartilhando o perfil dela direto em todos os posts e eu vou compartilhar novamente nesse. Se vocês voltarem em todos os posts que nós falamos sobre nutrição, tem o link do perfil dela, vocês vão entrar e falar com ela no direct. Tem o WhatsApp, inclusive, né, Juliana? É porque aqui, se eu abrir lá no meu, muitos pacientes, muitas pessoas lá do meu perfil vão querer fazer perguntas. E aí a gente não dá ênfase ao seu público, sabe? Aí eu tenho esse perfil só pra live. Entendi. Dar atenção pro seu público. Que bom. Olha só, vou compartilhar uma pérola agora, uma joia, para vocês guardarem no coração. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 4, que diz assim: E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém. Que nós nos alimentemos sempre muito bem de tudo aquilo que a terra tem nos dado, mas que nós lembremos sempre que o nosso alimento principal é a palavra de Deus, e dele vem a nossa força, vem a nossa energia. Juliana, compartilhe um conselho para essas pessoas, Juliana, para a gente se despedir. O meu conselho é, seja a sua prioridade. Deus te fez, tem um propósito. Então você não nasceu para sobreviver, você nasceu para viver o seu melhor a cada dia. Então, busque se colocar como prioridade. O seu trabalho você pode ser descartado do seu trabalho. A sua família pode, né? A gente não sabe como é que tá a pandemia hoje, né? Todo mundo vai, mas Deus te fez único e especial para Ele. Então, imagina como você é especial para Deus. Então, se trate tão especial quanto. Então, se coloque como prioridade, tá? Alguém perguntou onde eu consultório no centro de Vila Velha, tá bom? Mas só mandar no direct que a gente tira as dúvidas com vocês. Tá bom. Júlia, tenta sair primeiro para ver se eu consigo salvar essa live. Gente, tá bom, gente, ó, muito obrigada. Deus. E se ame que tudo vai dar certo. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Juliana. Espero ter contribuído. Beijo, gente. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Pronto, gente. Muito obrigada. Eu vou tentar salvar essa live para publicar no canal do YouTube também. Obrigada, queridos. Ótima noite para vocês. Deus abençoe vocês. Obrigada, gente. Boa noite.